E nosso Pai, Pai de nosso Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, que alegria e emoção sentimos, ó Pai, ao recordarmos daqueles que, por amor do Teu reino e por amor de nós, para quem a fé foi entregada, deram suas vidas com tanta coragem, ousadia, com tanta esperança e certeza, Senhor. Pedimos-te, a Deus, que o Senhor nessa geração levante um povo fiel, comprometido com a palavra, que possa ser um sinal de luz e de verdade. Faz a obra em nosso meio e glorifica por meio de nós o Teu nome. Nós te pedimos isso, rogando também a salvação de vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 37. Atos 2, a partir do versículo de número 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Podeis assentar. Meus amados irmãos, na quinta-feira nós iniciamos a primeira parte da mensagem, da qual esta de hoje é a segunda. E nós falamos acerca do fato de que desde os apóstolos nunca faltou na história grupo que testemunhasse integralmente a verdade, a doutrina sã, compacta, porquanto, embora os nossos livros falem em teologia sistemática de doutrinas, nós temos na Bíblia que aquela que é sã é uma só doutrina. Portanto, não se fala na Escritura em doutrinas, senão referidas às falsas, doutrinas várias e estranhas, como diz a Bíblia. Mas ao reportar-se ao ensino legítimo, a Bíblia fala no singular da sã doutrina. Não porque não tenha diferentes aspectos ou trate de variadas coisas, mas porque ela é considerada no todo, ou ela está integralmente conservada, ou estando falha num ponto, ela já não está mais sã, mas de algum modo está doente. Jesus disse que os discípulos deveriam ensinar todas as coisas que ele havia ordenado. Disse que o Espírito Santo guiaria a toda a verdade. Aos presbíteros de Éfeso, em Atos 20, Paulo disse: não me abstive de vos anunciar todo o conselho de Deus. E nós temos inúmeras admoestações de Paulo a Timóteo para guardar o bom depósito, as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, a sã doutrina, sempre vista como um todo. E nós entendemos que, muito embora tenham ocorrido apostasias, desvios, a igreja romana é fruto de um desvio resultante da falsa conversão de Constantino no século IV, quando então grande massa da cristandade aproximou-se do Império Romano e entrou numa relação de amálgama com a política, e surgiu em si o catolicismo romano. Nós também temos outras apostasias para além de Roma. E nós acreditamos que mesmo nesses períodos de apostasia, houve
sempre aqueles que não se dobraram a Baal, houve sempre aqueles que se mantiveram fiéis à doutrina sã em sua integralidade. E essa igreja peregrina, verdadeira, condizente com o modelo das Sagradas Escrituras, que nunca deixou de existir, inicialmente foi perseguida pelo Império Romano, mas depois pela cristandade romanizada, pelo catolicismo romano. Durante toda a Idade Média, ouvimos falar de paulicianos, bogomilos, valdenses, albigenses, que foram perseguidos, torturados, que não estavam dentro da igreja romana, mas que na periferia da história mantinham-se fiéis ao legado apostólico, vivendo em florestas, em cavernas, ora escondidos, ora aparecendo, sendo perseguidos, maltratados aqui, reaparecendo acolá. E durante a Reforma não foi diferente. Nós vemos que anabatistas apareceram em igrejas organizadas em toda parte do mundo simultaneamente. Não havia tempo para que isso fosse interpretado como proveniente da Reforma, que acontecia em locais bem designados. Anabatistas estavam em várias partes ao mesmo tempo, surgiam de repente, porque na verdade já estavam lá, escondidos, mas agora encontravam na notícia da Reforma inspiração para se apresentarem publicamente. E esses anabatistas, eles tinham em vários momentos da história uma perda de seus grandes líderes por conta da perseguição. E Deus, em sua graça, levantava líderes que às vezes nem vinham dos anabatistas, vinham de fora. Eram católicos romanos que, lendo a Escritura, chegavam a conclusões similares aos anabatistas. Homens que às vezes tinham mais estudo que os próprios anabatistas, e aí eles, chegando à mesma conclusão que os anabatistas, se uniam aos anabatistas e lhes davam uma melhor liderança. Pedro de Lyon, conhecido como Pedro Valdo, foi um dos líderes e veio de fora, um mercador que se converteu e viu pelas Escrituras que os anabatistas de sua época estavam corretos, e a ele se uniu. Foi tão influente que foram conhecidos os anabatistas naquele momento como valdenses. E durante a reforma proveu para os anabatistas líderes naquele momento. Nós louvamos a Deus pela reforma, porque através dela, pessoas começaram a ler a Bíblia, alguns iniciando com luteranos e calvinistas e zwinglianos, começaram a ler a Bíblia e ver que as reformas propostas por esses líderes do protestantismo não estavam indo com todo o rigor que a Escritura exigia, e eles foram para além dele e chegaram às conclusões semelhantes às dos anabatistas, e encontraram-se com esses anabatistas, e a eles se agruparam e tornaram-se grandes líderes deles. E nós destacamos aqui durante esses dias os irmãos suíços, como chamados, que vieram da reforma de Ulrich Zwinglio. Ulrich Zwinglio foi um humanista, sacerdote, homem douto nos idiomas bíblicos, influenciado por Erasmo de Roterdão, grande intelectual de sua época, e que viu os erros da igreja romana. Inclusive chegou a ver que o batismo não deveria ser administrado para infantes, mas para adultos que fizessem profissão de fé. E alguns se uniram a Zwinglio em seus estudos, tornaram-se alunos de Ulrich Zwinglio, o aceitaram como seu mentor, entre eles Conrado Grebel, sobre o qual foi falado nessa manhã. Era filho de um homem importante que havia sido magistrado, era membro do conselho de Zurique. Nos seus estudos iniciais fora muito devotado, depois em Viena, em Paris, ele se perdeu nos estudos e não pôde levá-los à conclusão como desejada por seu pai, porque entrou no caminho das festas, da prostituição. Mas, regressando a Zurique, ele encontrou nos encontros promovidos por Zwinglio
novamente o seu gosto pelos estudos e depois pelas escrituras. E ele foi vendo que Zwinglio não havia ido até onde a escritura exigia. Outro foi Felix Manz, também conhecedor de idiomas bíblicos, homem culto, Simon Stumpf e outros que foram formando um grupo com Ulrich Zwinglio. As reuniões de Zwinglio eram chamadas de reuniões proféticas, porque eles estudavam as Sagradas Escrituras. E esses alunos romperam com Ulrich Zwinglio quando viram que a reforma zwingliana ia até um certo ponto e não ia até onde a Escritura exigia, cabalmente, plenamente. Houve um debate em Zurique para tratar da reforma naquela cidade. Ulrich Zwinglio já tinha o apoio do conselho e seus alunos que estavam estudando com afinco a palavra de Deus queriam, na oportunidade do debate, que Zwinglio fosse até as últimas consequências na reforma. Nós às vezes criticamos Zwinglio e sabemos que as críticas são devidas, mas devemos nos lembrar também que, por outro lado, foi ele que conduziu essas pessoas, esses alunos, pelo menos uma parte deles, ao conhecimento de Jesus Cristo. E naquele debate, Zwinglio foi meio termo. No debate, tratou-se da missa como sendo a repetição, renovação do sacrifício de Jesus Cristo, com a sua ideia de transubstanciação da hóstia no corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, em todo aquele rito no qual as pessoas ajoelhavam-se para adorarem a hóstia. E todos, Zwinglio e os anabatistas naquele momento, ou os que viriam a ser chamados de anabatistas, foram contrários à missa romana e quiseram voltar a ser do Senhor nos termos bíblicos. Mas o Conselho de Zurique encerrou bruscamente o debate sobre a missa e disse: amanhã nós vamos tratar de outro assunto. E Zwinglio disse aos outros: aceitemos o que o Conselho está dizendo, submetamos-nos ao Concílio. E Simon Stumpf, que era um anabatista, ele replicou que a autoridade sobre eles não vinha de um conselho, mas vinha das Sagradas Escrituras. Eles não poderiam aceitar que um conselho de natureza política decidisse sobre assuntos de fé. E Ulrich Zwinglio fez uma distinção naquele momento entre a verdade e a implementação da verdade. E ele disse: nós temos uma posição em comum, eu também sou contra a missa, mas a implementação da verdade deve ser negociada, deve ser gradual, deve ser na proporção em que as pessoas forem esclarecidas, os conselhos venham a apoiar. E ele então submeteu-se à autoridade do conselho. Nesse momento, a ruptura entre os alunos de Zwinglio e Zwinglio foi definitiva, porque os alunos ficaram com a Escritura. Zwinglio, muito embora aceitando teoricamente a autoridade da Escritura, para efeito prático, estava negociando sua efetivação com o Conselho de Zurique. Uma coisa que nós percebemos é o seguinte: o mundo, irmãos, naquela época estava organizado muito diferente de hoje. Hoje nós temos estados laicos, na maior parte das vezes, onde eles não professam nenhuma religião oficial, a liberdade religiosa é assegurada. As igrejas têm uma forma associativa, independente, autônoma. Não é assim naquele tempo. Naquele tempo havia, desde que o Império Romano tornara-se nominalmente cristão, um entrosamento institucional entre a política e a religião, entre o Estado e a igreja. E o batismo, por exemplo, fazia da pessoa um cidadão. Ser batizado em uma determinada localidade fazia de você cidadão daquela localidade, vinculado política, juridicamente com aquela cidade, com aquela região, com aquele local. O príncipe era visto como um protetor da religião oficial. E, portanto, ninguém imaginava a religião sem esse intercâmbio com a política. Defender, como defendemos hoje, tão ostensivamente,
hoje não somente nós, anabatistas, outros segmentos também, igrejas livres, com organização autônoma. Não era uma coisa naquele tempo que seria tão fácil, porque isso seria visto como desobediência, como desordem, como divisão da cristandade, como desafio à autoridade do príncipe como protetor da considerada verdadeira religião naquele momento, e causaria realmente uma grande desordem na forma como o mundo estava orquestrado naquele momento. Por isso, os reformadores, muito embora tendo visto o Evangelho da graça, da salvação, em relação à igreja, eles foram lentos na forma de organização da igreja. Eles pensavam assim: o importante é que agora podemos pregar que o homem é salvo pela graça mediante a fé, retirar as imagens, protestar contra a idolatria, garantir que as pessoas ouvindo a mensagem tenham condições de ser salvas. Mas em relação ao modo de organizar a igreja, nós temos que negociar, nós temos que ver até onde a gente pode ir, nós temos que ceder alguma coisa para ganhar outra, nós temos que mudar até onde for possível. A palavra reforma revela bem isso. Reforma é aproveitar uma coisa velha e tentar modificá-la o quanto sua estrutura permitir. Por isso os anabatistas não usavam muito a palavra reforma, usavam a palavra restauração, que envolveria uma mudança geral, estrutural, básica, no alicerce. Então, por exemplo, nós encontramos Lutero aceitando, como disse eu, o princípio da territorialidade, segundo o qual a religião do príncipe era a religião do povo. Então, se o príncipe fosse luterano, a região era luterana. Se o príncipe fosse católico, a região era católica. Quando Lutero aceitou o princípio da territorialidade, na mente dele, ele estava agindo com caridade. Ele dizia: é melhor do que uma guerra, é melhor do que uma batalha entre principados diferentes, entre regiões diferentes, vão entrar em guerra. Então é melhor acordar isso. Olha, de acordo com o príncipe fica a religião do povo. Mas isso era extremamente problemático. Na visão de Lutero, se alguém então fosse um católico que se convertesse para o luteranismo, ele teria que migrar para o território luterano, e se fosse o contrário, vice-versa. Os anabatistas que não entraram nessa negociação não eram bem-vindos em parte alguma. Em alguns lugares eles ficavam à beira da fronteira, aí eles atravessavam para um lado e era perseguido, aí ia para o outro lado, ficavam bem pertinho da fronteira para ficar num bate e volta, tentando encontrar lugar, vivendo como nômades. Alguns se encontravam em florestas, em cavernas, promoveram reuniões em casas, grupos familiares, para que pudessem se preservar dentro daquela estrutura que só admitia luteranismo e catolicismo, e não dava espaço para eles. O Rixínglio fez essa distinção entre verdade e implementação da verdade, e negociou os termos com o Conselho de Zurique. E ele, que já havia pregado o batismo adulto, retrocedeu para o batismo infantil, quando viu as cidades, os cantões da Suíça que eram católicos se preparando para guerrear contra Zurique, porque tinha abraçado o protestantismo. E ele pensou: bem, se estamos começando a ficar sitiados pelos inimigos, precisaremos de muitos cidadãos para guerrear. Se as pessoas escolherem se batizam ou não, se deixarmos apenas para os adultos se batizarem, então muitos que não optarão pelo batismo não serão cidadãos de Zurique, embora tenham nascido aqui. E teremos menor número de pessoas para uma batalha, caso ela haja. Então, por uma questão de conveniência política, ele retrocedeu. É como se os fins justificassem os meios, ou seja, a reforma sobreviver é importante. E nós temos que, para não ser dizimados e a reforma acabar, fazer certas concessões. Havia uma falta de confiança em Deus e uma mentalidade demasiadamente estrategista para as coisas de Deus. Calvino, por exemplo, ele negociou muito com Genebra,
Ele queria, por exemplo, que o Conselho de Genebra obrigasse todos os cidadãos a jurar lealdade à confissão calvinista. Ele usou o conselho para que pudesse impor aos cidadãos a confissão calvinista, quem não quisesse que fosse para outra cidade. Os huguenotes, que eram os calvinistas franceses, arranjaram até um casamento mal sucedido entre um nobre protestante e uma pessoa da família real católica. O casamento, que era um casamento misto, portanto um jugo desigual, era para garantir a paz entre protestantes e católicos, para ver se os protestantes paravam de ser perseguidos na França. Os anabatistas não aceitavam essas articulações, essas negociações. Eles entendiam que a palavra de Deus deveria ser seguida à risca. É aquela diferença que eu fiz no culto de quinta entre ética da convicção e ética da responsabilidade. A ética da responsabilidade é a ética da política. O político, às vezes, até pensando em coisas boas, o chamado político, entre aspas, de bem, que quer coisas boas, ele faz concessões em coisas que não gostaria, para conseguir garantir coisas que ele julga mais importantes. Um debate político é um jogo de negociações, por isso que não dá certo para um crente em Jesus. Porque o crente não pode entrar em negociação em assuntos morais, em assuntos de fé. Mas, meus irmãos, nós seguimos a ética da convicção e, portanto, nos baseamos estritamente na palavra de Deus. Devemos fazer o que a Bíblia diz e deixar com Deus as consequências. Seguir o que a Escritura diz e o resto é com Deus. E foram assim os anabatistas naquele tempo. Os anabatistas não aceitaram uma aliança com o Estado, porque também eram defensores da não resistência. Não aceitavam sequer que entre eles houvesse quem fosse magistrado, porque os magistrados apenavam com a morte. Quem fosse um príncipe, porque um príncipe decidia paz e guerra, ou mesmo um soldado, porque um soldado tinha que ir ao campo de batalha e matar. Interessante que no cristianismo primitivo os historiadores registram nos séculos 2 e 3, e Tertuliano diz isso ostensivamente, como também alguns documentos cristãos do período, que de semelhante modo os primitivos cristãos não aceitavam que um cristão pegasse em armas e entrasse em campo de batalha. E como eles tinham essa posição sobre a não resistência, eles aceitavam que o cristão deveria submeter ao Estado, e que o Estado, pela providência de Deus, era uma forma de conter o mal sobre a terra, para remanescer um mínimo de ordem. Toda autoridade vem de Deus, não no sentido da pessoa que exerce a autoridade, porque quando Paulo disse isso, toda autoridade vem de Deus, ele disse aos romanos, e naquela época era Nero, o assassino de cristãos, que ocupava a posição de autoridade. Paulo não está querendo falar da pessoa quando ele diz isso, ele está querendo falar da ordem, a autoridade como ordem. Toda ordem vem de Deus, nós não somos desordeiros, então nós nos submetemos às autoridades que estão estabelecidas. Nós pagamos tributos, mas é interessante, Watman Lee dizia isso, que o Novo Testamento ensina como deve ser o marido crente e a esposa crente, Efésios, Colossenses, como devem ser os pais crentes e os filhos crentes, Efésios, Colossenses, Pedro, primeira epístola de Pedro, fala de marido, de mulher. A Bíblia ensina como devem ser os patrões crentes e os servos crentes no Novo Testamento. Mas a Bíblia não ensina como deve ser um rei crente, já notaram isso? Ensina que a gente deve submeter às autoridades, mas não diz como deveríamos ser se fôssemos dessas autoridades. Jesus recusou ser constituído rei. Jesus recusou até ser constituído magistrado na forma humana, quando quiseram que ele julgasse uma questão entre dois filhos que brigavam por uma herança do pai. Nós vemos inclusive Paulo dizendo que um irmão não deveria levar outro irmão a juízo, mas deviam resolver as coisas entre os sábios da igreja. Aí ele diz: porque vocês querem levar um irmão ou outro irmão perante magistrados, perante incrédulos, porque não imaginava que estivessem nessa posição servos de Deus. Ele fala incrédulos deliberadamente, como se necessariamente fossem incrédulos.
Os cristãos primitivos se viam como peregrinos e forasteiros em terra alheia. Isso não quer dizer que somos omissos, mas nossa participação é profética. Nossa participação é denunciar o pecado. Nós vamos protestar contra casamento entre pessoas do mesmo sexo, contra aborto, e temos que fazer muito mais veemente do que qualquer evangélico, porque nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Os anabatistas eram muito mais veementes contra o pecado do que os protestantes no século XVI. E muitas vezes eles eram levados perante as autoridades para testemunhar, mas acorrentados, como Jesus disse. Vocês serão acorrentados, levados perante reis e autoridades, e lá vocês vão testemunhar do meu nome. Eles, meus amados irmãos, foram muito mais veementes, como João Batista. João Batista não foi um zelote, não foi um Barrabás da vida, não levantou uma revolução, morava no deserto isolado, mas foi o único que teve coragem de ir lá para Herodes e dizer: tu não pode estar com essa mulher, porque é adultério, porque ele estava com a mulher que não era dele. Se nós fizermos o que devemos fazer como igreja, nós vamos afetar muito mais essa geração do que muitos que estão tentando entrar pela política e só estão levando mau testemunho consigo. Os crentes precisam abrir a voz. Nossa arma é a palavra. É a palavra. Se nós estivéssemos pregando de duas mãos, as coisas estavam mudando, nós estaríamos sendo terrivelmente percebidos. Mas esse é o nosso papel, é profético. A grande Babilônia no Apocalipse, a falsa igreja, é aquela que se prostituiu com os reis da terra. Paulo diz aos Filipenses: nossa cidade está no céu, de onde aguardamos um Salvador, Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo da sua glória. Uma coisa, irmãos, interessante, é que os reformadores, naquele momento histórico, equivocaram-se porque negociaram com as cidades, os príncipes, assuntos de fé. E nós pensamos: nos dias de hoje nós não temos mais esse entroncamento entre religião e política, os cristãos poderão estar de igual modo negociando? Podem. Não é mais nem com o poder político, muitas vezes. É uma pessoa que diz: olha, eu lhe ofereço um emprego, mas você tem que se vestir desse modo. Se a irmã não for crente mesmo e o modo for errado, ela vai dizer: tudo bem, eu na verdade aqui, Deus vai entender, é só enquanto eu trabalho. Mas se for crente mesmo, irmão, vai endurecer. Se for anabatista, não vai negociar. Nós temos um estilo de vida como anabatistas, que nós valorizamos, como a Bíblia ensina, as canas, os cabelos brancos. Nós não tingimos os nossos cabelos. Isso seria muito fácil lá na Inglaterra. Na Inglaterra, tingir cabelos é vulgar, onde os nobres colocam perucas brancas e a rainha da Inglaterra tem os seus cabelos todos brancos. Mas aqui na nossa cultura é visto como uma coisa negativa. Você está ficando muito velho, está ficando muito velha. Muita gente pode dizer: eu vou tingir os meus cabelos para eu negociar com a sociedade. Para Deus eu valorizo as trans, mas é só para não ser criticado. Você está negociando. Quando eu fui aluno de doutorado, eu lembro de uma professora que disse: olha, vem aí uma professora lá da Europa e eu quero ver se entroso vocês com ela, mas ela gosta de beber vinho, como toda pessoa da Europa. E tinham outros pastores lá, entre os alunos, eu e outros, e ela disse: vocês vão ter que se ambientar, se socializar, porque é um surto para um intelectual europeu manter um diálogo sem uma garrafa de vinho. Aí os outros disseram: não, só para isso aí não tem problema não. Eu fui o único que bati o pé e disse: não. Eu não. Que minha carreira vá para o buraco se depender disso. Mas eu vou fazer o que é certo. Ser anabatista, irmãos, é não transigir, é não negociar, é não retroceder, é manter-se firme na palavra de Deus.
manter-se firme naquele debate em Zurique. Uma outra coisa é que esse entroncamento entre política e religião foi legitimado pela Igreja Católica ao longo da Idade Média com citações do Velho Testamento. A Igreja Católica se via como sucessora de Israel. Israel não tinha mais lugar no plano de Deus, agora era a Igreja Católica. Como a Igreja dominava o mundo, não parecia para a Igreja Romana muito plausível um pré-milenismo. Porque o pré-milenismo diz que o mundo vai de mal a pior, vai até entrar numa grande tribulação, no caso depois do arrebatamento, e Jesus vem em glória para poder matar o anticristo, estabelecer a salvação de Israel, restaurar tudo e tal. Isso não parecia muito estimulante. Por quê? Porque se a igreja estava dominando hegemonicamente o mundo não parecia estar piorando, parecia estar melhorando. Então a Igreja Católica defendia o amilenismo. Não tem milênio não, milênio é simbólico. Apareceram depois os pós-milenistas, que Jesus vem depois do milênio. A igreja que vai trazer o milênio sobre a terra, vai se difundir, estabelecer a glória e tal, vai triunfar sobre o mundo. Jesus vem só para poder assumir o que a igreja conquistou. Israel não tinha mais lugar. De certo modo, nós encontramos isso nos reformadores e até hoje no aliancismo calvinista. A ideia da teologia da substituição, de que a igreja substituiu Israel, mas ainda é a mesma aliança geral, sendo que agora não é mais com Israel, com a igreja é o Israel de Deus. Então muitas coisas do Velho Testamento eles acham que se aplica à igreja. Muitas coisas que se aplicavam ao Estado de Israel querem que se aplique ao Estado nominalmente cristão. Os teonomistas entre os calvinistas defendem que todas aquelas leis do Velho Testamento que envolviam morte de adúltera, de crianças desobedientes aos pais, deveriam ser retomadas nos dias de hoje. São chamados teonomistas. Então, eles, por exemplo, queimavam hereges, matavam os hereges, os discordantes, os não conformistas, citando passagens do Velho Testamento. Mas os anabatistas tiveram uma hermenêutica diferenciada, porque os anabatistas diziam: nós reconhecemos o Velho Testamento como escritura, mas o normativo para a igreja é o Novo Testamento. Por isso que os não anabatistas nunca se deram muito bem com o Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte é uma ética neotestamentária, está acima até da lei natural gravada por Deus no coração do homem. Tem mais exigência do que a lei natural. A lei natural diz que eu devo amar o próximo como a mim mesmo, mas Jesus disse: eu dou um novo mandamento, que vocês amem como eu amei. Jesus nos amou mais do que a Ele próprio, porque Deus por nós. No Sermão do Monte, Jesus diz: ouviste que foi dito, eu porém vos digo. Ali nós temos o padrão da igreja. Se bater a face direita, oferece a esquerda. Se te obrigarem a andar 1000 milhas, anda 2000. E portanto os anabatistas diziam: a igreja está sob uma ética do Novo Testamento, e eles eram dispensacionalistas, inclusive pré-milenistas. Ainda tem espaço para Israel. Deus vai restaurar Israel no final, vai haver milênio literal. Mas agora é o momento da igreja. E a igreja não é a continuidade de Israel. A igreja, como diz Paulo aos Efésios, é o mistério que esteve oculto nos séculos, mas agora se revelou aos santos, apóstolos e profetas. A igreja era um mistério no Velho Testamento, porque quando a Bíblia fala que estão decretadas 70 semanas de anos para a restauração de Israel, ela estabelece um intervalo misterioso entre a 69ª semana de anos e a 70ª. Nesse intervalo o Messias é morto. Os romanos, conforme diz lá na profecia de Daniel, destroem Jerusalém. Portanto, fala de acontecimentos que não estão nem na 69ª nem na 70ª. Então, no meio do plano de Deus para com Israel, tem um tempo de mistério. É a chamada dispensação da graça. É o mistério oculto. É o tempo da igreja. O relógio de Deus no seu relacionamento com Israel parou quando Israel recusou o Messias. Vai voltar quando a igreja for arrebatada a tocar. Até que Israel se arrependa e seja restituído.
povos para fazer juízo contra Israel. Por isso que Israel entra em campo de batalha. Mas a igreja não é instrumento do juízo de Deus. A igreja é instrumento da graça de Deus, da misericórdia de Deus. A igreja é enviada como ovelha no meio de lobos. É como um cordeiro que é levado para o matadouro. A igreja não luta contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. A igreja anuncia a paz. A igreja, meus irmãos, não está aqui para guerras, para sentimentos nacionalistas. A igreja está aqui como embaixadora do reino, exortando os homens que se reconciliem com Deus, como diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5. Aleluia. A característica do Anabatista é que ele pega a premissa da reforma verdadeira e leva às últimas consequências. O homem justificado mediante a fé, gritou Lutero. Os anabatistas dizem: se é pela fé, então não faz sentido ele ser batizado antes de ter fé. É a conclusão radical. Como eu disse aqui na quinta-feira, Lutero se perturbou com o argumento. Se perturbou tanto que no desespero ele criou uma doutrina altamente estranha. Ele disse: então nós temos que acreditar que a criança tem fé. A gente ora pela criança antes dela se batizar e acredita que Deus coloca fé no coração dela, e aí a gente batiza. Que não tem nenhuma base na escritura para isso. Os calvinistas apelaram para o Velho Testamento. Olha lá, questão do Velho Testamento. Deus disse que ia abençoar as gerações seguintes daqueles que o amavam, assim como vai visitar a iniquidade dos pais dos filhos, as gerações do que o aborrecem. Então, presume-se que o filho de um crente é eleito. Então ele pode ser batizado quando criança. Os calvinistas ensinavam que a regeneração é a coisa mais esquisita que se possa imaginar, acontece antes da fé. Para eles, o homem espiritualmente morto não pode crer no Evangelho, então ele tem que ser primeiro regenerado para depois crer. Como o regenerado necessariamente crê, então, se todos não creem, todos não são regenerados, e logo Deus designou alguns para regenerar. Para o calvinista, alguns foram eleitos incondicionalmente antes da fundação do mundo para serem regenerados, para que possam crer. E os demais continuarão na morte espiritual impossibilitados de crer. E acreditavam os primeiros calvinistas que o momento preferencial para Deus regenerar era o momento do batismo. Então o filho de crente era presumivelmente eleito e batizado. Naquele momento ele era regenerado para quando crescer ter fé. Ainda usavam o Velho Testamento. O ensino no debate usou o Velho Testamento. O ensino disse: o batismo é a continuação da circuncisão. A circuncisão era administrada em crianças, mas a Bíblia não ensina isso. Digo-vos até mais, como diziam os anabatistas, o Calvino se esperneia para tentar responder isso nas institutas, mas os anabatistas diziam: olha, a criança circuncidada no Velho Testamento era o 8º dia, vocês batizam ao 8º dia? A criança circuncidada era do sexo masculino apenas, vocês batizam mulheres? Mas muito mais importante do que isso, irmãos, é o que eu vou dizer agora. A circuncisão era baseada em descendência racial. Bastava ser filho de Abraão para fazer jus à circuncisão. Mas o batismo nas águas vem de descendência espiritual. Tem que nascer de novo para ser batizado. Tem que estar em Cristo. O circuncidado no Velho Testamento estava em Abraão carnalmente. O batizado no Novo Testamento tem que estar em Cristo espiritualmente. E nós tínhamos que estar em Abraão antes da circuncisão. Então você tem que estar em Cristo antes do batismo. Tem que ser crente antes do batismo. Jesus deu exemplo. Foi batizado aos 30 anos por João Batista. O batismo de João era chamado batismo de arrependimento, porque exigia publicamente a confissão de pecados. Nós percebemos que Jesus disse: fazei discípulos, batizando-os, os discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê e for batizado será salvo. Filipe evangeliza o eunuco
queira ser batizado, Filipe disse: é lícito se crer de todo o teu coração. A fé era exigida preliminarmente. O batismo no Novo Testamento exige fé, e como eu disse, é por imersão. João Batista, nós lemos aqui na quinta-feira em João 3, ele procurava um lugar que tinha muitas águas para batizar, então porque batizava por imersão. Jesus, quando foi batizado, entrou e saiu da água. Se fosse batido por aspersão, era lá no cantinho do rio. Quando a Bíblia diz que Filipe batizou o eunuco, diz: ambos desceram a água e Filipe o batizou. Calvino diz nas Institutas que reconhece que originalmente a palavra batismo significava imersão. No cativeiro babilônico, Lutero diz que o batismo mesmo das crianças deveria ser por imersão. E o próprio John Wesley, quando teve sua experiência como missionário nos Estados Unidos, ele lá foi perseguido, acusado, entre outras coisas, de querer batizar crianças, mas por imersão. O batismo é por imersão completa. E é um batismo sob confissão de fé. No Novo Testamento, no livro de Atos, a Bíblia fala várias vezes de batismo em nome de Jesus. Pastor, o que é que significa isso? É que eu vou batizar alguém e dizer: eu te batizo em nome de Jesus? Não. É só você pegar o batismo de João Batista. O batismo de João Batista era batismo de arrependimento. Quer dizer que o batizador se arrependia, ou quem estava se batizando? Quem estava se batizando. Por que era chamado de arrependimento? Por aquilo que a pessoa tinha que confessar para ser batizada. O que ela tinha que confessar? Os pecados. A Bíblia diz que os batizados de João Batista confessavam publicamente os seus pecados antes de serem batizados. O batismo neotestamentário em Atos é chamado de em nome de Jesus. Por quê? Porque o que vem ser batizado, agora ele não vem confessando os pecados, ele vem confessando o senhorio de Cristo. Presume-se que ele tenha se arrependido, mas o que ele vai confessar nas águas como condição de batismo é o senhorio de Jesus Cristo. Por isso que Pedro diz, conforme lemos aqui em Atos capítulo 2, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Ele não está falando do que o batizador vai fazer, mas do que vai fazer o que vem para o batismo. O livro de Atos em momento algum fala aos batizadores, sempre fala quem vai ser batizado. Foram batizados em nome de Jesus, é o modo como foram. É a forma passiva e não ativa de ser batizado. A forma passiva é em nome de Jesus. Quem vem, vem em nome de Jesus. Agora a forma ativa, que é de quem batiza, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus ordenou aos batizadores em Mateus 28. O batismo não perdoa pecados. Mas pastor, aqui diz em Atos 2:38: arrependeis, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados. Sim, mas o que traz a remissão de pecados não é o batismo, é o arrependimento e o nome de Jesus. É como se Pedro estivesse dizendo: arrependam-se, confessem o nome de Jesus para que eu possa batizá-los. E aí vocês vão receber o perdão de pecados. Através de quê? Do arrependimento e da confissão do nome de Jesus. Quem escreveu Atos? Lucas. Quem melhor pode explicar isso aqui? Lucas. Olha aí Lucas capítulo de número 24. Lucas capítulo 24, versículo 47. Jesus ordenou que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Note, aqui fala de remissão de pecados e arrependimento do nome de Jesus, não fala de batismo não. Se pregasse o que? O nome de Jesus, o arrependimento e a remissão de pecados. Então a remissão de pecados não vem pelo batismo, vem por meio do arrependimento e da confissão do nome de Jesus, que é condição para ser batizado. Pedro está dizendo que eles devem fazer para ser batizados: arrepender-se e confessar o nome de Jesus. E diz que através disso eles receberão a remissão de pecados. O batismo não perdoa nem apaga pecados, mas o sangue de Jesus sim. Arrependei-vos, disse Pedro, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Aleluia. Para que sejam apagados os vossos pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Vos escrevi para que não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. É o sangue de Jesus que lava-nos de todo pecado. O batismo não regenera. Falamos disso aqui na quinta-feira. Eu falei dos argumentos da igreja romana, não vou voltar para eles, mas lembro 1 de Pedro 3:21, que diz que o batismo é uma figura, e diz que não é o despojamento da imundícia da carne. O batismo não tira a carnalidade. O batismo não regenera o homem.
O que regenera o homem é a palavra, como diz Pedro. Fostes renascidos não de semente corruptível, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus, a qual é viva e permanece. Tiago diz lá no capítulo 1 da sua epístola, sendo gerados de novo pela palavra da verdade. Agora a palavra opera em nós, eu disse aqui na quinta, quando cremos. Lá em Hebreus 4 diz que os judeus não tiveram proveito da palavra que ouviram porque não se misturou com a fé. Lá na carta aos Tessalonicenses, Paulo diz: a palavra de Deus opera em vós, os que credes. Em Romanos 1 diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando o homem ouve o Evangelho e crê pelo poder da palavra e do Espírito Santo, ele é regenerado. João 1:12: a todos quanto receberam, ele veio para o que era seu, os seus não receberam, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. O novo nascimento acontece quando nos arrependemos e cremos no Evangelho. O que é o batismo? O batismo é um testemunho exterior do que nos aconteceu interiormente. O batismo é uma assunção à identidade cristã de modo público. Por isso que em Romanos 6 e em Colossenses 2 o batismo é chamado de sepultamento. Você sepulta quem já está morto. O sepultamento é aquele dia em que você vai fazer uma cerimônia pela qual a sociedade vai tomar conhecimento de que alguém já morreu. O batismo é um sepultamento, é o dia que você vai dar notícia: olha, aquele que vocês conheciam não existe mais. Por isso que é a imersão completa. O velho está sepultado e agora vem o novo. Aleluia! O batismo é quando você assume publicamente a identidade cristã. Lá em Gálatas diz: todos quantos foram batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. É como se eu me revestisse de Cristo, eu agora vou viver segundo Jesus. Agora não sou eu quem vive mais, agora é Cristo que vive em mim. Aleluia! Por isso que o batismo é coisa séria. O batismo é coisa séria, irmãos. Algumas igrejas dizem: tanto faz, o batismo seja por aspersão, por imersão, é só um símbolo. É o contrário. Se é um símbolo, então é que tem que ser levado em conta seriamente a forma, porque a forma vai representar alguma coisa. Então, se não fosse um símbolo, se fosse realmente uma água que regenera, podia ser jogada em cima e baixa e regenerada de qualquer jeito. Mas se é um símbolo, então tem uma representação a ser feita. E exatamente porque é um símbolo, tem que ser feito da maneira correta, por imersão completa. Os anabatistas suíços começaram batizando por aspersão, até que chegou um homem chamado Wilman, que disse: eu quero ser batizado. Conrado Gregor pegou a tigela e disse: não, com tigela não. Eu li na Bíblia, eu quero ser imerso. E ele foi batizado por imersão. E os irmãos de Zurique foram passo a passo, vendo a verdade e se achegando aos anabatistas mais antigos. Aleluia! Aleluia! O batismo, irmãos, para nós é uma ruptura com o mundo. Veja aí o que diz Atos, capítulo de número 2, versículo de número 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Qual foi a palavra? Versículo de número 40. E com muitas outras palavras testificaram e exortavam, dizendo: salvai-nos dessa geração perversa. O Pedro está dizendo o seguinte: olha, vocês têm que se desligar dessa geração, tem que se desligar desse povo aí e se agregar um outro povo. Ser crente é escolher um povo, irmãos. Por isso que não existe crente desigrejado. Aleluia! Cipriano disse: ninguém queira Deus como pai se não quiser a igreja como mãe. E alguém já disse: ninguém quer o cabeça sem querer o corpo, porque Jesus não é aleijado. Aleluia! Escolher Jesus é escolher o povo que serve a Jesus. A Bíblia diz em Hebreus 11: pela fé Moisés, sendo adulto, não quis mais ser chamado filho da filha de Faraó, mas preferiu sofrer com o povo de Deus o opróbrio. Ele escolheu um povo. Aleluia! Por isso o batismo não é só uma coisa individual. Eu vou obedecer o mandamento de Cristo aqui, você batizado. Não, o batismo é um
à igreja. Primeiro, no batismo, você dá um testemunho, tem que ser veraz. Meus velhos hábitos estão para trás. Agora é uma nova pessoa. Se você vai se batizar para continuar com os velhos hábitos, então seu batismo não teve sentido. Você testemunhou uma coisa que você não está vivendo condizente. É para morrer o velho homem. Não é para ele ficar nocauteado, não, é para morrer. Não é para ele ser reformado, não, é para morrer. E surgiu uma nova criatura em você. O batismo é isso. Olhem para mim agora e vejam Jesus, porque aquele homem já foi. E o batismo é um compromisso com o povo. Salvados dessa geração, os que se batizaram foram agregados. O batismo nos compromete com a igreja. E os anabatistas foram mais ainda. O batismo é um compromisso com o martírio. Quando você é imerso, você está dizendo: eu estou disposto a morrer por Jesus. E quando você é levantado, você está dizendo: porque eu tenho esperança na ressurreição. Aleluia. Por isso alguns anabatistas, quando iam batizar alguém, perguntavam: onde deve ser batizado? Você está disposto a morrer por Jesus? Naquele tempo todo mundo estava morrendo entre os anabatistas. Você quer morrer? Está disposto a morrer? Os anabatistas entendiam isso na hora do batismo. Fernando, imperador do Sacro Império Romano Germânico, que era o Império Católico naquele tempo, ele queria acabar com os anabatistas. Nós tínhamos que acabar com esse povo, dizimar. Ele tinha um ódio específico dos anabatistas, irmãos, os mais indefesos. E ele dizia: olha, tentem fazê-lo se retratar, negar a fé. E se vocês não conseguirem, vão afogar, preferencialmente. Eles não querem batizar por imersão, afoga. Senão toca fogo nesse povo. E os comissionados, para tentá-los fazer se retratar, enviavam carta de volta dizendo o seguinte: eles são obstinados. Eles não se retratam de nada, e para falar a verdade, parece que eles querem morrer. Na carta o homem dizia: eles se acusam a si mesmos, antes que a gente pergunte tudo, eles já estão dizendo tudo que eles creem. Por isso que a literatura anabatista é uma literatura de martírio, o espelho dos mártires. Os hinos anabatistas são hinos de pessoas que estão com a vida em risco, porque era a prontidão por morrer por Jesus e cantar nas chamas e louvar a Deus. Veja quantas implicações tinha o batismo. Não há congruência para um anabatista entre o batismo adulto e o calvinismo. Não há. Porque o calvinismo ensina a regeneração antes da fé. Por isso que inclusive admite o batismo de crianças que ainda não têm fé, porque podem ser presumivelmente regeneradas sendo filhas de eleitos. Veja, no batismo há uma representação de tudo que nos aconteceu. O momento da conversão. O que vai batizar você pede que você confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E você confessa. Então ele diz: sobre tua confissão eu te batizo. O batismo é um símbolo do novo nascimento. Vida velha ficou, vida nova surgiu. Mas para eu batizar alguém, ele tem que primeiro confessar a fé. Isso indica que a ordem dos acontecimentos foi essa: primeiro eu criei, confessei Jesus e depois eu fui regenerado. Porque o batismo é uma recapitulação do momento da conversão. Confesse Jesus, então aí você o imerge. Não existe essa história de ser regenerado primeiro. O pecador, através da audição da palavra de Deus, ele é persuadido do pecado, do juízo, ainda morto espiritualmente, mas iluminado pela graça, e tem condições de recusar a graça ou de crer. Se crer, então é que ele é regenerado. Pastor, mas uma pessoa morta, como é que pode responder? Bem, ela está morta espiritualmente. Do ponto de vista da Bíblia, morte significa separação. Ele está morto espiritualmente porque está separado de Deus.
Não é que ele não pode fazer nada, sob a graça ele pode fazer alguma coisa, inclusive morto espiritualmente ele ainda tem uma consciência, que ele adverte do bem e do mal. O conceito de morte espiritual só diz uma coisa, que o homem está separado de Deus, não diz tudo que ele pode fazer ou deixar de fazer em função disso. Ele não pode tomar a iniciativa da salvação, mas o Espírito Santo pode criar as condições para que ele creia. E a Bíblia diz isso: desperta do que dormes, e Cristo te esclarecerá. Não diz desperta ao vivo, desperta do que está dormindo, dormindo mesmo, desperta aí. Jesus, quem crê em mim, ainda que esteja morto, na hora que creu, viverá. Jesus, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou por ter crido da morte para a vida. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. João 5,39. Aí no 40, são elas que de mim testificam. Isso no 39. No 40 ele diz: contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Jesus não disse que eles têm que ter vida para ir a Jesus. Eles têm que vir a Jesus para poder ter vida. Então é quando vem a Jesus que recebe vida, que nasce de novo. Igrejas que se dizem batistas, mas que praticam, ou melhor, que defendem o calvinismo, estão organizadas doutrinariamente de modo inconsistente, porque o que elas representam no batismo vai de encontro ao que elas creem como calvinistas. Interessante que Spurgeon era um batista calvinista, mas Spurgeon era totalmente inconsistente. A inconsistência de Spurgeon era pelo lado batista dele. Ele tentava inventar duas coisas e não dava certo. Spurgeon dizia, por exemplo, o seguinte: todas as crianças que morrem antes da idade da razão vão para o céu. Os calvinistas não diziam isso. Os calvinistas diziam: se for eleita vai, se não for eleito não vai. O filho de crente é que era presumivelmente eleito, inclusive. Mas Spurgeon dizia, ele no desespero ele disse: olha, todas as criancinhas que morrem antes de chegar à idade da razão são eleitas. Tem um livro Pescadores de Crianças, publicado pela editora Chet. Aí Spurgeon diz isso lá. Aí lá o tradutor, que é calvinista, coloca na nota: nós discordamos de Spurgeon aqui. David Hunt diz que, curiosamente, apesar de calvinista, Spurgeon dizia que a regeneração acontecia depois da fé. E dizia que não engolia essa de que a regeneração acontecia antes da fé. Spurgeon, no final da vida, entrou no debate ferrenho contra os hipercalvinistas. Na verdade, os hipercalvinistas eram calvinistas mesmo. Ele é que não era calvinista de todo. E aí Nugget escreveu o livro Spurgeon contra os hipercalvinistas. Aí Spurgeon diz lá, em 1 Timóteo 2, está dito que Deus quer a salvação de todos os homens. Ele quer. Não venham me dizer que esse texto aí quer dizer que ele quer só de alguns e dá a interpretação que os calvinistas dão. Não, ele não veio dizer isso não. Que se Deus quisesse dizer outra coisa, ele tinha dito: ele quer a salvação de todos os homens. Mas aí, como ele era calvinista ainda, ele diz: mas no entanto ele salva só os eleitos. Ele diz: eu não sei como é que ajeita isso não, mas ele quer. Se está lá que ele quer. Spurgeon ficou muito confuso no final da vida, porque o seu lado batista começou a falar mais forte. Dizem que o sermão dele mais eloquente, que ganhou mais alvos, foi o sermão que todo mundo no final ficou acusando ele de ser arminiano. Então, se você defende o batismo adulto, você não tem condição de ser consistentemente calvinista. As duas coisas são incompatíveis. Não há como juntar uma coisa com a outra. Vemos aí quanta coisa está implicada, irmãos, no batismo. Vamos agora para a ceia do Senhor. Eu sei que o tempo está... vai ter até batismo nas águas hoje aí. Mas vamos lá. Sobre a ceia do Senhor. Nós entendemos que não há transubstanciação durante a ceia, como ensina a igreja romana. Para a igreja romana, quando Jesus disse do pão, isto é o meu corpo, ele fez o pão virar o corpo dele. Quando ele disse do vinho, isto é o meu sangue, ele fez o vinho transubstanciar-se no corpo dele, mudar-se literalmente. Isso é tão fora do imaginário
imaginável que quando Jesus fracionou o pão, ele disse: isto é o meu corpo que foi partido por amor de vós. Mas ele nem tinha morrido ainda. Só podia ser simbólico o que ele estava dizendo, porque ele nem tinha morrido ainda na cruz. E o corpo dele estava lá. Mas aí o católico diz: não, mas tem que ser literal. Ele disse: está o meu corpo, está o meu corpo. Então vamos lá. Jesus tomando o cálice, ele disse: este cálice é o meu sangue. Então o que vira o sangue de Jesus não é o vinho, é o cálice. Não é para ser literal? Era uma metonímia. Jesus estava usando uma figura de linguagem, usando o recipiente pelo conteúdo. Por que nessa hora é metonímia e por que na outra não é metáfora? Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Obviamente Jesus não é uma planta. Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não é uma estrada. Ele não é uma estrada. Mas pastor, em João 6, Jesus disse: a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Sim, e no mesmo texto ele disse que não falava em sentido físico. Ele dizia: a carne para nada aproveita. As palavras que os tenho dito são espírito e vida. Então por que ele disse que a sua carne era verdadeiramente comida e o seu sangue verdadeiramente bebida? É porque ele queria dizer que o físico não é verdadeiro, o verdadeiro é o espiritual. Quando Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, porque ele usou verdadeiro, ele é uma planta. Não, ele quer dizer o seguinte: olha, quando eu fiz a videira como criador, eu fiz a videira imaginando meu relacionamento com o povo que eu queria criar. Então essa videira aqui é a imagem, essa aqui é que é a figura, essa que você vê com os olhos, que é a figura, ele é que é a verdadeira. O pão que você come, a água que você bebe não é comida verdadeira, senão amanhã você não tinha fome de novo. É a comida e a bebida espiritual que é verdadeira. E nós nos alimentamos da carne, do sangue de Jesus, ou seja, de seu sacrifício, crendo nele. O espiritual que é verdadeiro. O físico, aos olhos de Deus, é que é o efêmero, porque as coisas que se não veem são as permanentes e eternas, as que se veem são as temporais e efêmeras. A Bíblia diz: nós somos filhos de Deus, mas agora não se manifestou o que havemos de ser. Nós somos, mas isso aqui ainda não reflete. Esse corpo aqui ainda não é o real. O real é aquele que nós vamos ter no porvir. Jesus, no final da ceia, diz: fazer isto em memória de mim. Portanto, era para lembrar dele. Lá na carta aos Coríntios, capítulo 11, diz: todas as vezes que comerdes deste pão. Ora, depois de já ter falado Paulo do pão tendo sido consagrado e distribuído, ele fala de comer o pão. Ele não diz comer a carne de Jesus. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, porque ele não veio ainda no pão e no vinho. Em Atos diz que o seu corpo está guardado no céu até o período de restauração. Os luteranos diziam: mas o corpo de Jesus se associa com o pão e o vinho. Não tem isso na Bíblia. Pelo contrário, segundo aos Coríntios capítulo 5, se conhecíamos Jesus segundo a carne, todavia deste modo não o conhecemos mais. Os calvinistas, particularmente Calvino, tinham uma interpretação muito complicada. Dizia que era uma participação espiritual na carne, no sangue de Jesus, que de fato alguma coisa tinha no pão e no vinho, mas não era física, era espiritual. Nós acreditamos que o pão da ceia, irmãos, não deixa de ser pão, nem ganha conteúdo espiritual, ele continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas nós acreditamos que Jesus está presente, não no pão e no vinho, mas na celebração da ceia, porque ele é quem nos convidou. Aleluia! A mesa é do Senhor. Se onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ele está no nosso meio. Se estamos fazendo o que ele mandou, ele está ali mais do que nunca. Jesus não está no pão nem está no vinho, mas como perante os discípulos de Emaús, ele está no partir do pão. Aleluia! Cremos que comungamos com Jesus ao elevarmos a nossa fé para além do símbolo e percebermos aquele que está presente entre nós, aquele que anda no meio dos candeeiros de ouro, cujos olhos são como fogo, cujos pés são como latão reluzente, cujo cabelo é branco como a lã, cujo rosto brilha como o sol na força do meu dia. Aquele que diz: eu sou o primeiro
altar na ceia, fala da mesa do Senhor. Não é um sacrifício. O sacrifício de Jesus, conforme Hebreus 10, 9, foi único, de uma vez para sempre, repetível. Jesus disse: está consumado. Mas é uma ceia fraternal, onde nós, em memória dele, nos lembramos de tudo que ele fez por nós. No nosso modo anabatista de participarmos da ceia, todos partem o pão. Já notaram o livro de Atos? Não diz: os irmãos se reuniam para comer o pão. Eles se reuniam para partir o pão. E tendo nos reunido, Atos 20, para partir o pão, perseveravam no partir do pão. Por isso nós, quando vamos ter a ceia, temos um pão só, porque o corpo de Cristo é um só. E cada um parte o pão, participa do ato de partir, não só de comer. Ao partir cada um o seu pedaço, confessa-se membro daquele corpo no seu todo. Por isso que na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, capítulo de número 10, diz assim a Bíblia Sagrada, versículo de número 16: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo, ou seja, a comunhão nossa com o corpo de Cristo, com o seu sangue, uma comunhão dos crentes em torno do seu sacrifício. Porque sendo muitos, somos um só pão, por isso que temos um só pão na ceia, e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. No versículo 16 diz: o pão que partimos. Os anabatistas participam da ceia, partindo o pão. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Nossa radicalidade na compreensão do sacerdócio universal de todos os crentes. Todo crente é um sacerdote. Por isso, no governo de uma igreja anabatista, há uma participação congregacional. Não é um governo de cima para baixo, mas todos participam das decisões. Por isso que nas nossas reuniões em grupos familiares, como diz a Bíblia, um tem salmo, um tem língua, um tem profecia, porque todos nós somos sacerdotes de Deus. Durante a reforma, os anabatistas cresciam muito mais do que os outros grupos protestantes, embora tenham sido muito mais perseguidos e mortos. Sabe por quê? Porque o luteranismo só deixava pregar, bem como o calvinismo, pastores ordenados, que faziam toda uma formação teológica para terem o direito de pregar, enquanto que o anabatista se convertia num dia e já estava gritando nas ruas de novo. Porque todos são sacerdotes, porque todos são arautos de Deus. Foram 200 anos de perseguição depois da reforma, mortes cruéis, irmãos, cruéis como ninguém pode imaginar. Os protestantes sofreram, foram perseguidos, mas não é 10%, eu acredito, do que os anabatistas sofreram. Foi um massacre. Mas aqueles homens cantavam nas chamas, louvavam a Deus. Vou falar de 3 aqui para terminar: John Blaurock, Felix Manz e Michael Sartre. John Blaurock era um dos mais fervorosos anabatistas, pregava em toda parte. Ele tinha um defeito, eu tenho que reconhecer. Um defeito que, de certo modo, até prejudicou o trabalho dos anabatistas. Ele era tão ousado que ele interrompia às vezes o culto. Subia no culto e dizia: olha, o que vocês estão fazendo aqui está errado. Ele não aguentava ver gente batizando criança fazendo as coisas erradas. Fez isso mais de uma vez. Os anabatistas, os outros, o reprovavam pela ousadia dele, mas não era briguento, era a favor da não resistência. Ele só queria mesmo compartilhar a sua fé. Era um gigante, chamado de o Hércules dos anabatistas, que era grandão, mas parecia uma criança. Ele era tão fervoroso que os livros se irritavam com ele e dizia: este Blaurock é um louco. E o pior é que ele acha que todo cristão tem que ser louco como ele. Foi trucidado pelas autoridades católicas, torturado várias vezes, tanto em território protestante
como católico, depois foi queimado vivo. Baltazar Meyer, que eu não havia mencionado, ele morreu queimado, dizia: ó Jesus, ó Jesus. E a esposa dele dizia: continue pregando. Ela presa também: continue pregando. Félix Manz foi condenado a ser amarrado, mãos e pés, e jogado dentro do rio para ser afogado. Indo no caminho para ser afogado, passando no meio do mercado, ele ia pregando. Ia morrer, ele ia pregando. Sua mãe era uma velhinha. A casa de Félix Manz era como a casa da mãe de João Marcos no Novo Testamento. Era um lugar que os anabatistas se reuniam. Era um local que pegava fogo. A mãe dele não foi condenada porque era muito velhinha. Mas era Félix Manz pregando e a mãe dele, a velhinha, acompanhando, dizia: continue pregando, não cala a boca não. Vai! Michael Sartre foi preso na prisão e escreveu uma carta belíssima. Michael Sartre era o mais amável, mais fino, até posso dizer, dos anabatistas. O intelectual, foi prior de um convento lá em Estrasburgo, Capito e Busser, que eram os líderes da reforma protestante de lá. Eles tinham uma admiração pelos anabatistas, mas não gostavam, porque os anabatistas eram muito veementes na pregação e eles enlouqueciam. Mas Michael Sartre era um homem mais tranquilo e eles gostavam de Michael Sartre. Quando Michael Sartre foi morto, eles disseram: morreu um amigo de Deus, mesmo sendo opositores dos anabatistas. Michael Sartre foi o redator da Confissão de Schlaetai dos anabatistas, que dizia que os anabatistas não deveriam pegar em armas, não deveriam entrar em batalhas, mas deveriam estar dispostos a morrer. Na reunião que foi feita a confissão, ele já disse para todos: olha, pode ser que daqui a poucos dias todos nós sejamos mortos. E logo foi pego. Ele e a esposa, na prisão, escreveu uma carta belíssima de consolo para a igreja, para todo mundo. Estou lendo com meu filho essa carta, pedacinho por pedacinho, a carta da Confissão de Schlaetai. E no dia da condenação, a sua condenação foi extremamente cruel. Com ferro incandescente, um alicate incandescente, foram arrancadas partes do seu corpo. Ele foi amarrado a uma carroça, queimado em várias partes do corpo. Sua língua deveria ser arrancada, mas conseguiram arrancar só um pedaço. Com o pedaço que restou, ele ficou pregando até chegar no local. Pregando até lá. E ele foi colocado numa escada, colocaram pólvora para tocar fogo nele. E ele tinha combinado com os irmãos: olha, se na hora da morte, por amor de Jesus, Jesus está conosco, em vez da gente ficar rendido ao sofrimento, a gente sente uma paz gloriosa, uma antecipação do céu. Se isso é assim, eu vou levantar os 2 dedos indicadores para vocês. E aí vocês se encorajam a morrer por Jesus. Aleluia! Ele estava amarrado, mas quando o fogo queimou as cordas, ele levantou os 2 dedos indicadores. E antes de morrer, ele ainda cantou, pregou. Quase todos eles foram compositores de hinos, quase todos. Alguns dias depois, sua esposa foi morta no rio, afogada, também como Marte dos anabatistas. Meus irmãos, eram homens que não estavam dispostos a negociar com o mundo, homens para os quais o mundo não era digno, homens que eram embaixadores do reino sobre a terra. Sejamos nós também assim para a glória de Deus. Vamos seguir.